Estamos no centro da cidade de Viana do Castelo, no seu centro histórico, mais precisamente naquele que é um dos mais icónicos espaços, a Praça da República, dominada num dos seus extremos por este imponente edifício, erguido em meados do século XX, mais precisamente entre 1954 e 1958, para aqui instalar o Banco de Portugal. É um edifício típico da arquitetura do Estado Novo, sóbrio, mas onde sobressaem dois apontamentos artísticos, dois relevos da autoria de Roque Gameiro, que nos ilustram algumas das atividades mais emblemáticas de Viana, a pesca, mas também o mundo agrícola e rural. Ora, o que Roque Gameiro estava longe de imaginar nesses meados do século XX é que, ao representar o mundo agrícola, particularmente o trabalho feminino e os trajes tradicionais, ele estava como que a anunciar o destino que este edifício iria ter a partir do momento que, em 1996, o Banco de Portugal daqui saiu. Adquirido pela Câmara Municipal, o imóvel passou a abrigar, a partir do ano seguinte, 1997, o Museu do Traje, de Viana do Castelo. Vamos conhecê-lo. Sob a tutela da Câmara Municipal, o Museu do Traje de Viana do Castelo, fundado em 1997, integra a Rede Portuguesa de Museus desde 2004. Instituição sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, tem por missão a investigação, inventariação, a salvaguarda, conservação e divulgação da identidade e do património etnográfico vianense através da exposição e interpretação de uma das suas mais relevantes manifestações, o traje, e especialmente o traje à vianesa, usado desde meados do século XIX até meados do XX. Antiga delegação do Banco de Portugal, o edifício que abriga o museu sofreu em 2007 grandes obras de adaptação, permitindo amplos espaços para exposição, reservas, serviços educativos e outras áreas com fins diversos de tertúlias à administração, que melhoraram consideravelmente as condições para o cumprimento das suas funções e missão museológicas. É um fascinante e exuberante mundo de cor, de arte, mas acima de tudo de memória e identidade. Este que nos é apresentado pelo Museu do Traje de Viana. Mas para conhecermos melhor as suas coleções, vamos ao encontro do antropólogo Hermenegildo Viana, técnico superior do museu, teses de mestrado e doutoramento na área da antropologia. Doutor, que coleções é que temos aqui? O Museu do Traje tem uma grande variedade no seu espólio, no seu acervo, nas nossas coleções. Desde traje civil, em que subdividimos no traje urbano, traje da aristocracia e nobreza portuguesa, mas também no ex-libris do nosso museu, que é o traje dentro do civil, mas o traje rural, usado pelo povo do nosso concelho. Para além dessa coleção, temos a parte da orivesaria popular e outras peças relativas com a cultura popular vianense e a etnografia, como aos bordados de Viana do Castelo. Claro. E o visitante que aqui chega é convidado para um circuito, pode-nos descrever sucintamente? Sim. Ao serem recebidos aqui no Museu do Traje, o visitante é encaminhado para a nossa exposição permanente e começam com um apontamento sobre trajar memórias no tempo. Isto para que as pessoas possam percepcionar que nada é imutável, nada é fixo, que mesmo os nossos trajes regionais foram evoluindo ao longo dos tempos. Daí que vão passar com alguns trajes do século XIX e depois chegam à parte central da exposição, onde vem toda a grandeza do traje à vienesa, os trajes que as nossas lavradeiras atualmente ainda usam e que usavam em dias festivos no passado. A partir daí, vamos continuar pelo museu, ver os trajes de cerimónia, as mordomas, as noivas morgadas e as lavradeiras ricas, com a sua austeridade nos seus trajes negros, mas levemente decorados com peças de orivesaria popular. E, à medida que vamos explorando o museu, podem ver no piso 1 o ciclo da laia do linho, porque o que nos distingue em termos de trajar a nossa região é no tipo de têxteis. Os pormenores, a decoração, os bordados. E continuando, trajes de trabalho, de domingar, os trajes do bairro da Ribeira, com as nossas varinas e os pescadores vianenses. E, de momento, numa exposição temporária,
Memórias de um Povo, temos uma recolha que fizemos com cerca de 85 anciões do nosso Conselho, em que eles nos dão um testemunho. Muito recentemente, portanto. Sim, o ano passado que fizemos essa recolha, em que estas pessoas, já com uma certa idade, nos relataram como era o uso destes trajes, do uso de saias riscas, de andarem descalços, de irem trabalhar para o campo, para o rio e para o mar. Culmina um bocado na essência deste museu, pela identidade, a incorporação de todo este conjunto de memória e identidade que estes trajes representam. Sim, mas o que é curioso é também, nessa exposição, vermos já a introdução, de algum modo, do mundo industrial também, não é? Exatamente. A exposição temporária focou um bocado o período de 1925 a 1960, que é um período interessante em termos etnográficos, porque é quando se começa a introduzir nesta região a chita, o cotinho, o crepe, a organza, outros tecidos já industriais, mas que eram enliados com os tecidos caseiros, à base de lã e de linho. O porquê deste período é que, infelizmente, já não conseguimos entrevistar pessoas mais antigas e assim ainda fomos a tempo de registrar estas vivências. Muito bem, vamos ver tudo. O traje vienense pode definir-se pela ousadia do seu colorido e pela enorme profusão de elementos decorativos, incluindo o uso de ourivesaria, que lhe conferem um aspecto exuberante. Características que o tornam único no panorama da indumentária popular em Portugal, sendo por isso facilmente reconhecido e identificado. O atual acervo do museu é constituído, na sua maioria, por uma grande diversidade de trajes populares rurais do concelho de Viana do Castelo, de festa, mas também de trabalho, revelando as distintas formas, técnicas e matérias-primas. Hermenegildo, é possível, entre os muitos trajes vienenses, enfim, destacar algum como o mais icónico? Sim, o traje à vienesa, que é o traje que era usado no passado. Vienesa e não vienense. Exatamente. Temos os trajes populares, ou os trajes regionais vienenses, e depois há um tipo de traje, que é o traje de festa, o mais colorido, que era usado no passado em dias de muita festividade, e que agora é uma representação não só de Viana do Castelo, mas também uma representação do país, em termos internacionais e nacionais. É o traje de festa, que é o traje à vienesa, que é assim que é definido, que é o traje mais colorido, até que é o único traje popular português que está certificado para que ele não se desvirtualize no futuro. Para quem queira construir este traje e produzir, saiba quais são os padrões, as técnicas, as características do traje à vienesa. E quais são essas? As características passam pelo tipo de bordados, os materiais, porque é um traje popular, regional, feito à base de lã e de linho. Logo, desde a tecelagem da saia tem que ser em lã, o avental tem que ser o tecido e os puxados feitos em lã, a camisa tem que ser em linho, os bordados têm determinadas cores dependendo do subtipo de traje, porque há os trajes à vienesa de Ariosa, de Santa Marta de Portozelo, das Terras Gerais, que é o traje verde. Sim, aliás, vocês têm aqui um mapa muito interessante onde se percebe essa dispersão no território. Entretanto, estamos aqui ao lado também de outros trajes que são icónicos. O traje da noiva, o mordoma. Que trajes são estes? Estes são trajes de cerimónia. São os trajes que no passado eram usados para a grande festa na vida de uma mulher. A mordomia era quase quando elas eram apresentadas na sociedade da sua aldeia como um bom partido para casarem, e ao fazerem um conjunto de peças de vestuário faziam algo que lhes desse para a vida toda, só para momentos solenes. A cor preta não quer dizer que ela esteja triste. É uma questão porque é um bocado como hoje em dia se diz, com o meu vestido preto nunca me comprometo. Sim. E daí até que era o traje de mordoma, depois servia-lhe para o casamento e mais tarde até lhe chamavam o traje de ir ver a Deus, porque quando faleciam muitas eram sepultadas com estas peças. A única coisa que mudava eram algumas peças, alguns elementos, como o véu da noiva para o lenço de seda de mordoma, o palmito ou a vela votiva, o ramo de flor de laranjeira para a noiva. São pequenos pormenores que vão mudando conforme o tipo de traje. Entretanto, muitos destes trajes, como vimos há pouco, eram trajes de trabalho, mas a partir de finais do século XIX e início do século XX, eles deixam de ser usados. Mas nós vamos ter, curiosamente, aqui em Viana do Castelo, um acontecimento etnográfico que acaba
por, de algum modo, lançar de novo ou relançar estes Exatamente. trajes. E, aliás, eu sei que o Hermenegildo tem também responsabilidades nas festas da Nossa Senhora da Agonia, é disso que estamos a falar. Sim, exatamente. A participação dos trajes é uma história até engraçada, porque inicialmente falava-se muito na romaria, mas não havia a participação do povo. Mas em finais do século XIX e no princípio do século XX, nos primeiros anos, já há referências do povo vir com os seus trajes garridos e luzidos e coloridos à romaria. Mas será a partir de 1908, quando há a primeira parada agrícola, que eles começam a participar. Em 1919 já há a primeira festa do traje, já vêm as raparigas com o seu traje à vienesa para mostrar como as mulheres de Viana do Castelo, das aldeias, se trajavam. E a partir daí foi um acumular de traje. A festa do traje começou a crescer exponencialmente. Nos anos 20, 30 e 40 começam a participar os trajes de mordomo e de noiva, mais tarde os trajes de trabalho, de domingar, até chegarmos à apoteose que é hoje em dia a Romaria da Senhora da Agonia, que é a Romaria das Romarias em Portugal. Claro, e há gente que vem de propósito só para ver as raparigas e as mulheres Sim. com os seus trajes. Chegam a ser centenas? Depende. No desfile da mordomia chegámos às 600, a passar 600 mulheres com trajes de cerimónia, ou seja, de mordoma, as morgadas e os trajes da vienesa, e as mulheres da Ribeira com os seus trajes tradicionais, com o seu ouro, que é muito importante em questões de identidade, de mostrar que eu levo o meu colar da minha avó, esta peça de trás era da minha mãe, que vai passando. Mas depois temos o cortejo histórico e etnográfico que passa de 3.000 pessoas a desfilarem. Daí é realmente uma apoteose, uma grande romaria que vale a pena ver. Mas o Museu do Traje de Viana do Castelo não se esgota no vestuário. Completam também o seu acervo outras relevantes coleções de objetos de valor etnográfico relacionados com a produção de fibras têxteis, incluindo alfaias agrícolas, especialmente as relacionadas com os ciclos do linho e da lã. Também a produção e a confecção são abordadas com destaque para a fiação, a tecelagem e a tinturaria, não faltando os tradicionais tiares. E claro, os adereços, nomeadamente os objetos de adorno ou específicos de rituais festivos e religiosos, salientando-se neste contexto a produção e uso de ourivesaria. A antiga Caixa Forte do Banco de Portugal abriga um outro núcleo interessantíssimo do museu, a Sala do Ouro. No fundo, para percebermos qual a importância da ourivesaria no traje de Viana. E é aqui que vamos ao encontro de uma das mais destacadas investigadoras em torno da ourivesaria e da história da ourivesaria em Portugal, Rosa Maria dos Santos Mota. Ela é doutorada pela Universidade Católica com uma tese exatamente sobre o ouro popular tradicional do norte de Portugal. Alguém conhece bem esta coleção? Doutora, diga-me, qual é a importância, afinal, do ouro no traje? Era apenas decorativo? Era uma forma de afirmação social, de entesouramento, tudo isso? O ouro foi tudo isso, mas sobre o traje ele tem um papel um bocadinho diferente. Sobre o traje ele é decorativo, claro, é uma ornamentação, mas é também o que transforma duas mulheres que têm o traje igual em personalidades diferentes, porque pode individualizá-las, porque enquanto o traje obriga a uma certa uniformidade, o ouro não. O ouro nós podemos escolher aquilo que queremos pôr, porque não há uma obrigatoriedade de peças que se tenham que compor ou que se tenham que usar com determinado traje. Claro que os trajes de trabalho não têm peças, têm uns brinquinhos, umas argolinhas, um fio de contas e por aí ficamos. E depois vai subindo conforme a importância do traje. Mas o ouro é isso, o ouro hoje em dia, que ele faz muito essa distinção entre o mesmo traje e duas mulheres diferentes, porque é isso mesmo que ele consegue fazer. No passado sim, o ouro era tudo isso que o Joel disse, era a reserva de valores. Era a ligação com a Igreja Católica, porque havia muitas peças, como as cruzes, as medalhas de santas, que as pessoas usavam exatamente para refletir essa ligação, essa devoção. Era a ligação entre gerações,
que é muito importante, não podemos esquecer, porque deixavam-se ficar em testamentos, em dádivas, em doações, de madrinhas para afilhadas, de avós para netos, de pais para filhos, portanto, iria fazer uma ligação geracional. Porque uma das características importantes do ouro popular é que ele é igual. Ele mantém a tradição na sua concepção, no seu formato, na sua morfologia, mas também nos processos decorativos, nos processos técnicos. Portanto, aquilo que nós tínhamos no início do século, ou no meados do século XIX, quando ele começou a eclodir, nós temos hoje. Portanto, manteve tudo, portanto, é sempre a continuação da tradição. E tudo isso é importante quando nós pensamos porque é que o ouro chegou até nós. Chegou até nós porque manteve certas características que perduraram no tempo. Claro que não podemos esquecer também a importância das festas e do traje, da sua manutenção. Imagina que o aparecimento ou o desenvolvimento das festas da Senhora da Agonia, com todos esses desfiles etnográficos, tiveram também um papel importante. Sim, tiveram um papel muito importante, porque se nós formos ver no passado, haveria outras regiões que consumiam também muito ouro e cujo uso se perdeu. Se perdeu exatamente porque não havia onde o exibir. E aqui em Viana há. Portanto, as festas da Senhora da Agonia e outras também da região foram um catalisador para a manutenção dos espólios que já havia, para a compra contínua de outras peças e para a sua exibição. Portanto, são extremamente importantes na preservação desta enorme riqueza que nós temos. E o que é que nós aqui podemos observar aqui neste núcleo? Aqui, neste núcleo, nós podemos dividi-lo em duas partes. Aqui temos aquilo que é mais do século XX, porque nós chegamos ali aos anos 80 e o uso vinculativo que o ouro popular tinha nas populações rurais começou a perder-se. E começaram a surgir outros tipos de ourivesaria que essas populações foram adotar. É um bocadinho o que está aqui. Aqui estará as peças do século XIX, que são as mais tradicionais e que são aquelas que nós vemos no cortejo sobre os trajes regionais. Muito bem. Se tivesse que selecionar aqui uma peça, qual é a sua? Eu esperava que não me fizesse essa pergunta, mas há pelo menos 4 peças que eu acho que tenho que referir. O relicário, pela sua importância, os colares de gramalheira, porque são a peça mais vistosa de todo o ouro popular, o coração, porque está intimamente ligado a Viana, e a cruz de resplendor, porque foi extremamente importante na passagem do século XIX para o XX. Acho que seriam essas 4 que eu escolhia. É muito bem. No século XX, ao mesmo tempo que deixava de ser usado correntemente, o traje de Viana suscitou o interesse de estudiosos que, lutando pela sua preservação e genuinidade, encontraram nas manifestações etnográficas, especialmente nas festas da Senhora da Agonia, uma estratégia para a sua manutenção. Algo que também este museu veio reforçar. Ao longo da sua existência, o museu apresentou já mais de uma centena de exposições temporárias e 5 exposições de longa duração. Até 2020, o museu foi visitado por mais de 500 mil de pessoas, sendo o público escolar uma percentagem significativa dos visitantes. Manuel Vitorino é o vice-presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, responsável por vários pelouros, incluindo o da cultura. E por isso, a pessoa indicada para nos responder, doutor, qual a importância que a autarquia atribui a este museu? Bom, este museu é um equipamento que desde 2004 integra a Rede Nacional de Museus. Tem um propósito de identificar, inventariar, tratar e divulgar aquilo que tem a ver com a cultura, particularmente com o traje dito à vienesa. Tem a importância também da promoção da própria identidade da cidade e do seu concelho, afirmando-se cada vez mais como um polo de dinamização turística e da afirmação da nossa identidade e memória coletiva. A título de exemplo, estamos a falar de cerca de 500 mil pessoas que já visitaram este museu desde a sua criação, o que dá uma média de 50 mil pessoas por ano. Nos últimos 10 anos... Sim, são números significativos. Simpáticos já, portanto. E no coração da cidade.
Exatamente. É um local com uma centralidade fundamental, que resulta da recuperação de um edifício, que era o antigo Banco de Portugal, e que foi depois convertida com esta função, que tem vindo a registrar um interesse crescendo por parte dos visitantes e também da própria promoção cultural da cidade. Há um conjunto de iniciativas que aqui são desenvolvidas, particularmente exposições, umas mais permanentes, outras de curta duração, relacionadas com a questão do traje, mas também com outros aspectos ligados à criatividade e às artes. A autarquia tem apostado em vários espaços culturais, museológicos e nesse contexto também emerge aqui o Museu do Traje, exatamente, que está também relacionado com um conjunto de núcleos museológicos no Concelho, em Outeiro, com o Museu do Pão, em Carreço com os Moinhos de Vento, São Lourenço da Montaria com os Moinhos de Água, Castelo Neiva com o Museu de Sargaço, corresponde a um conjunto de núcleos museológicos que interagem com este Museu do Traje. E que tem, de facto, como fio condutor aqui uma vontade de preservar muita da identidade. Sim, preservar a identidade, mas não apenas num sentido de museificação do espaço e da memória, é num sentido também de promoção daquilo que é autêntico, daquilo que é inclusivamente certificado, o traje à vienesa está certificado e, portanto, é também uma mais-valia económica para os agentes económicos, para o turismo, para aquilo que é também a economia da cidade. E daí a aposta também nos serviços educativos, não é? Exatamente, uma função primordial, que mesmo agora no âmbito da nossa candidatura à Cidade Europeia da Cultura, temos promovido no sentido de a educação estar estritamente associada à promoção da cultura como um fator de desenvolvimento, uma alavanca de desenvolvimento da própria cidade e do concelho. O que é que podemos esperar nos próximos tempos relativamente aqui a este espaço? A este museu, procurarmos aprimorar a sua promoção, o seu funcionamento nesta vertente também educativa e de se estender para além da fronteira do município, afirmando aquilo que é também já um traje da nação. Ainda recentemente foi-nos solicitado pelo Pavilhão de Portugal na Expo Dubai, precisamente um traje à vienesa para identificar também esta singularidade deste território e das pessoas e do Concelho de Viana do Castelo. Eu imagino que durante as festas da Senhora da Agonia este também deve ser um dos espaços mais concorridos, não? De resto, este museu começou por ser inicialmente promovido pela Comissão de Festas da Senhora da Agonia, depois, numa fase mais avançada, com um técnico superior à sua frente, foi projetado em termos daquilo que ele hoje é. Mas é, de facto, um ex-libris da cidade de Viana do Castelo, da promoção da identidade do traje, das suas gentes, dos modos de vida e deste concelho. O traje não é só uma manifestação etnográfica, afinal, ele faz parte da cultura material e imaterial das comunidades. E desse ponto de vista, o traje é também ele um fator de qualidade de vida das populações, enquanto algo que permite uma maior identidade das gentes com o seu território, enquanto algo que, não raras vezes, é também um elemento da autoestima das comunidades, suscitando, por vezes, a curiosidade de quem visita esse território. E por isso, também por isso, um museu dedicado ao traje é algo de crucial na identidade e na valorização de um espaço e de uma comunidade. E também por isso, o Museu do Traje de Viana do Castelo é um museu que merece ser visitado.